Olá, continuaremos a falar sobre a limitação ao poder de tributar, sobre o desafio do princípio da legalidade. E digo desafio porque o princípio da legalidade é a base da tributação, é a base do direito tributário, e ao mesmo tempo que ele institui, majora e permite até mesmo a extinção de um determinado tributo, ele tem nuances, aspectos que são controvertidos, desde a sua aplicação até mesmo exceções. Diga-se de passagem, o nosso objeto de estudo nesse exato momento é a legalidade, ela estrutura o direito tributário como forma de defender o cidadão. O cidadão, ele, ao ser tributado pela lei, teoricamente, ele não seria surpreendido, porque parte de um pressuposto que ele tem um dever de pagar tributo, que é previsto no texto constitucional, e a lei pavimenta a aplicação daquela legalidade. Então, ele sabe que determinadas manifestações econômicas serão tributadas. Uma prestação de serviço, uma venda de mercadoria, uma compra e venda de imóvel, ou até mesmo num evento morte na sucessão de bens. Essas são as situações de relevância econômica que são tributadas e a lei viabiliza a cobrança desses tributos por meio de regulamentação normativa, ou seja, para que essas determinadas condutas sejam uniformizadas e, evidentemente, tributadas de todos aqueles que manifestem situação tributária. Eu já havia comentado que, dentre os elementos do tributo, merece atenção especial o fato gerador de tributo. Esse fato gerador de tributo é aquela determinada conduta prevista em lei que, quando concretizado pelo contribuinte, faz ali nascer uma obrigação tributária, um dever de pagar tributo. Nós vamos ver mais para frente como que esse tributo vai ser exigido, mas basicamente esse tributo é previsto em lei, é a legalidade que norteia a aplicação dessa determinada exigência. Pois bem, o objeto hoje da nossa curta aula, desse curto vídeo que será feito, é especificamente a ideia que existe a regra, que é que todo e qualquer tributo deve ser criado, sim, por uma lei formal. Entretanto, é possível que esses tributos sejam majorados, que sejam modificados sem lei formal. Então, existem exceções ao princípio da legalidade que permitem que, por exemplo, um tributo seja majorado sem lei formal. Um decreto, então, poderia fazer uma movimentação de alíquota desse determinado tributo. E as exceções estão aí elencadas, merece destaque, sem dúvida nenhuma, os quatro primeiros tributos: imposto de importação, imposto de exportação, imposto de produção de produto industrializado e imposto de operações financeiras. Esses quatro primeiros, eles são muito importantes para uma regulação do mercado, né? Para interferências em questões externas e internas de produto de imposto de importação, de imposto de exportação. Mesmo o IPI, ele acaba sendo também uma política reiterada, né, de vários governos entre aumentar e diminuir o IPI, e aí você faz isso por meio de decreto, que dá uma agilidade, né, como uma forma de, às vezes, proteção do mercado interno, às vezes como uma forma de acelerar o mercado, de acelerar a economia, enfim. Então você tem diferentes aspectos aí, que mais para frente eu vou comentar com você sobre a chamada extrafiscalidade. E também merece destaque o IOF. Além disso, há que se falar o ICMS monofásico, que incide sobre combustíveis, e a CID combustível, que é uma contribuição de intervenção, de intervenção sobre domínio econômico, que também incide sobre combustível. Então, todas essas exceções permitem que sejam movimentadas por meio de decreto. Por uma questão de prova, uma questão de prova da OAB, principalmente, sem dúvida nenhuma, o imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI e o IOF seriam os grandes exemplos aí a serem sintetizados.
Então, basicamente, essas são as exceções ao princípio da legalidade. Ainda da legalidade, só para arrematar essa conversa, a legalidade institui essas exceções porque, evidentemente, existem situações que extrapolam o direito tributário. Esse direito tributário ele tem um propósito de promover a arrecadação tributária, o financiamento do Estado, evidentemente, para esse Estado depois realizar as suas funções públicas, os seus serviços públicos. Entretanto, existem exceções dessa legalidade exatamente porque esse Estado, por meio da tributação, ele interfere em aspectos que às vezes se sobrepõem ou extrapolam simplesmente um projeto de tributação. Daí eu intervenho na economia, eu induzo determinado comportamento, daí a importância dessas exceções. E, por fim, o último ponto que é sempre importante de ser discutido é sobre o grande desafio que está por detrás do princípio da legalidade. Muito se propaga que o princípio da legalidade seria tudo aquilo que a lei diz, né? A administração pública está subordinada a tudo aquilo que a lei diz. O problema é que todo ato normativo de aplicação de lei é um processo hermenêutico, é um processo de interpretação que gera um resultado contaminado por aquele intérprete ao dizer a lei. Então, em que pese eu ser o juiz ou eu ser um determinado julgador, quando aquilo passa por um processo interpretativo, necessariamente eu vou exarar, né, eu vou proferir uma decisão que seja contaminada com impressões minhas, às vezes impressões de preconceito, às vezes impressões tendenciosas. Por exemplo, eu sou advogado, então eu tenho uma determinada visão crítica sobre pagar ou não pagar determinado tributo. Talvez, se eu fosse advogado da administração pública, eu não teria esse ponto de vista. Então, o processo hermenêutico, ele, sem dúvida nenhuma, ele gera uma contaminação naquele resultado. Então, não existe um texto normativo que é previamente determinado que eu vou buscar lá um determinado resultado, um determinado sentido que está escondido no jogo de palavras. Não existe essa possibilidade. O princípio da legalidade tem cada vez mais ser discutido para que existam mecanismos de controlar esse processo hermenêutico. Esse processo hermenêutico ele não está baseado na cabeça de um intérprete ou de quem diz a lei, porque senão não teria uma cientificidade em cima disso. Basicamente, teria uma questão de autoridade. Então, o rompimento do positivismo e depois do pós-positivismo, sem dúvida nenhuma, tem críticas, tanto numa fase como em outra, sobre continua o intérprete sendo o centro das atenções desse jogo de construção interpretativa. Acredito eu que estamos num caminho ainda longo a ser percorrido, porque não temos respostas prontas e acabadas. O certo é decidir conforme a lei, decidir aquilo que a lei traz um sentido, são premissas totalmente ultrapassadas, porque, na verdade, eu centro, ou eu centralizo, ou eu coloco aquele intérprete como um decididor isolado, que não é confrontado por nenhuma das partes. E isso certamente não faz com que essa legalidade seja compatível com o processo democrático. É uma questão complexa, evidentemente aqui estou lançando uma pequena fagulha para depois ser alvo de questionamento. Enfim, encerrando esse pequeno módulo, se tiver alguma pergunta, pode postar lá no chat, vou fazer as respostas também no canal do YouTube, pode deixar sua pergunta aí. Se você viu esse vídeo até o fim, agradeço muito a sua atenção. Vamos juntos em busca da aprendizagem no direito tributário. Um abraço, até a próxima.